Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. Voltei, gente, me desculpem, passei um mês aqui longe do canal, não tava conseguindo gravar vídeo pra vocês, mas estamos de volta, tá? E, sem mais delongas, no vídeo de hoje nós vamos preparar esse querido aqui, que é o meu Intelligine Iced Coffee com discos médios, pra ser o meu querido companheiro durante pouco mais de uma semana de fevereiro. Quando eu postar esse vídeo pra vocês, eu já vou ter usado aí mais ou menos uma semana desse caderno. E eu vou usar ele até mais ou menos o meio do mês de fevereiro, porque eu vou estar participando de um evento da igreja da qual eu faço parte, e eu vou estar fazendo parte da equipe de mídia desse evento. E eu preciso aí organizar os conteúdos que já foram feitos, os que já foram publicados, os que estão gravados, mas ainda não editados, quando que cada um vai sair. Tudo isso eu tenho que organizar, todo esse cronogramazinho. Porque agora a gente já está na reta final, já está se aproximando do evento e durante o evento também eu preciso ter todo esse planejamento comigo de uma forma bem clara e até desenhada pra mim, porque como vai ser um evento que vai ser muito corrido, se eu não tiver desenhado, provavelmente eu vou ter que gastar mais tempo pra compreender, tempo esse que eu não vou ter. Como vocês podem ver, eu já fiz aí mais ou menos uma capinha pra ele. Eu ainda não sei se ela vai ficar do jeito que era a pretensão dela, que era ser mais ou menos um enfeite aqui. Talvez eu colhe ela nessa outra página porque ela ficou meio manchada. E além dessa capa, eu fiz também um refil novo pra ele, todo com folhas de um outro caderno. Inclusive, é por isso que essa folha ficou manchada, né? Porque a folha que eu usei, ela é um pouco mais fina, mas eu acho que não tem muito problema, porque como vai ser um planejamento que vai ter um período bem curto, né, pra ser utilizado, e logo vai ser descartado, achei que também, por ser uma coisa muito específica, não precisava de uma folha muito grossa, de uma qualidade muito grande, porque eu provavelmente vou só pegar depois e jogar fora. E assim, gente, claramente, mais uma vez, eu fui lá e me inspirei na nossa maior produtora de conteúdo para o Intelligine, nossa Aruá Ortiz, Escrivando Caos, para organizar esse querido aqui, para que tudo relacionado a isso esteja nele, tudo relacionado a este evento, a essas publicações esteja nele, e como ela bem já demonstrou, dá para utilizar o Intelligine como planner, como um planejador maravilhoso, e vai caber tudo aqui. E como ele é pequeno, fica mais fácil de transportar. Como eu vou ter que estar andando com o caderno, com esse planejamento de conteúdos para todos os lados enquanto eu estiver lá nesses 5 dias de carnaval, fica bem mais fácil eu estando com esse caderno pequenininho do que, por exemplo, eu estando com o meu caderno médio, que é muito grande e a princípio seria o que eu iria usar. E claro, esse pensamento também veio justamente pelo fato de que eu vou estar fora de casa, vou passar 5 dias fora de casa, eu não vou ter muito espaço, então esse caderno, ele é pequeno, ele é prático e ele não ocupa muito espaço, então se eu precisar fazer qualquer anotação nele, eu posso fazer em qualquer lugar e ele cabe dentro de uma bolsa. Então, realmente, é muito mais fácil andar com ele durante todo o evento para todos os lugares que eu precisar ir do que andar com o meu caderno médio, porque o meu caderno médio não vai caber dentro de uma bolsa pequena. E se eu fosse optar por usar o caderno médio, no momento que eu precisasse fazer qualquer anotação, eu ia precisar de um espaço muito maior, como uma mesa. Isso vale até para o caderno A5, eu ia precisar de um espaço bem maior para isso, do que o Intelligine. O Intelligine, qualquer cantinho que você encontrar, que você puder apoiar ele, você consegue fazer a anotação, porque ele é bem compacto. E eu admito, eu tinha muito receio de usar o Intelligine e de não caber tudo que eu precisava fazer de planejamento. Isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi usar ele nesse evento em específico, porque eu vi uma oportunidade de ter certeza de que o que eu precisava anotar era muito específico e seriam informações menores, então com certeza tudo iria caber nele. E eu percebi, inclusive usando ele dessa forma, que ele tem espaço para mais coisa. Como vocês podem ver, eu já tinha deixado aí toda a grade do mês desenhada, eu só peguei agora no vídeo com vocês e fui fazer os contornos com uma caneta permanente. Eu peguei aí essa minha caneta 0.3 da Staedtler, mas eu só utilizei essa caneta permanente para fazer a parte escrita dos dias das semanas. Tudo que foi relacionado a fazer a grade, eu usei a minha brush pen da Pentel, porque ela foi mais rápida para preencher esses espaços e eu não queria correr o risco de desgastar muito a ponta dessa minha caneta permanente, porque eu uso ela para desenho. Então eu fiz aí só realmente a escrita desses nomes e o resto do calendário eu fiz com a brush pen, que por mais que tenha sim
a influência dos marcadores sendo passados ali por cima dela, ela puxar a tinta, eu ainda assim consigo ter um pouquinho mais de cuidado na hora de preencher esse calendário e usar marca-textos. Então, não quis correr esse risco de prejudicar a ponta da minha caneta, pelo menos não nesse momento. De qualquer forma, fica aí a dica para vocês quando vocês forem fazer desenhos, né, de calendários, seja no Intelligine, no A5, no grande, no médio, em qualquer tamanho, optem sempre por canetas que sejam permanentes, até uma caneta Bic é melhor, porque quando você passar o marcador não vai puxar ali a tinta, tá? Mas nesse caso aqui não tinha muito problema eu usar a minha brush pen, porque realmente nesse caso em específico eu consigo ter um controle na hora de usar os marca-textos. E eu realmente não pretendia usar muitos marca-textos aqui, então tenho esse controle suficiente para saber que não vai ser um grande problema o fato de não ter usado uma caneta permanente para fazer a grade do mês. Uma outra coisa é que eu não usei muitas cores para fazer esse mini planner aqui no Intelligine. Eu tentei fazer uma coisa mais minimalista. Ali na primeira página, eu admito, tem ali um laranja, tem um amarelo, tem um dourado, mas eu acho que foi uma das partes que eu mais usei cores. Depois disso, eu acho que só nas semanas também, mas procurei manter o máximo minimalista possível, porque eu não queria despender muito tempo fazendo decorações muito grandes, muito elaboradas aqui, tendo em vista que todo esse planejamento aqui é algo temporário e não é algo que eu tenho a intenção de guardar. Então, eu não vi uma grande necessidade de fazer algo super decorado e super elaborado para esse mini planner. E aqui eu acho que já fica bem claro, principalmente para quem muitas vezes sente dificuldade de fazer um planner no caderno inteligente, porque vai ter que desenhar e aí o espaço que tem que desenhar é muito grande e querendo ou não cansa mais, tenta fazer no Intelligine, porque talvez ele supra a sua necessidade. E aí é claro, quando você chegar na hora de fazer as semanas, se você precisar de mais espaço, às vezes deixa uma folha toda para um dia, mas pode funcionar melhor para você, pode ser algo que vai te ajudar, e aí você não tem que abrir mão de usar um planner, porque você tem que desenhar e é muito cansativo. Óbvio que vocês sempre têm a opção de imprimir um refil pronto, né? Temos que lembrar disso, que o caderno inteligente ele tem inclusive instruções de impressão próprias para cada um dos tamanhos dele, para você imprimir nas folhas que já vem com ele. Mas se essa não é uma opção para você, se você gosta de desenhar ou se você quer desenhar todo o refil do seu planner, tenta fazer no Intelligine, que provavelmente vai ser um pouco mais confortável, principalmente se você estiver começando. Depois você pode alterar aí os tamanhos para algo que supra melhor as suas necessidades em questão de espaço. Porque sim, é um fato que não dá para negar, usar um caderno pequeno faz com que você abra mão de algumas coisas que você poderia ter em um caderno maior. No entanto, se você está começando, quer testar, quer ver se vai funcionar, quer ver se um planner vai funcionar para você, acho que vale a pena. Agora, falando mais um pouco sobre algumas coisas que eu fiz aqui nesse planner, e isso já fica até de dica para vocês se vocês estiverem usando uma folha com uma gramatura como a da que eu usei, que é uma gramatura mais baixa, a folha mais fina, eu peguei algumas das folhas e colei o verso delas juntos, para que não aparecesse essas manchas e para que eu conseguisse usar as folhas, já que eu vi que o que estava manchado ia atrapalhar no meu uso da folha. Se eu tentasse escrever do outro lado, como eu estava escrevendo com as brush pens, ia vazar. Então eu meio que criei uma camada a mais para as folhas, colando uma na outra, usando cola em fita. Eu usei uma cola em fita, inclusive, que eu tenho que... Ela não é uma cola em fita ruim, a única coisa é que o sistema dela é muito travado. Então ele atrapalha um pouco na hora que você vai passar, mas deu tudo certo. Colei e ficou tudo firmezinho no lugar. E essa é inclusive uma ótima opção para você não perder folhas que você tem em casa, conseguir fazer um refil e utilizar ele sem problema. É óbvio que aqui você vai usar mais material, porque por a folha ser fina, você tem que colar uma na outra, e aí você acaba perdendo uma parte da folha que você usaria normalmente. Mas se você quer fazer desenhos e usar materiais que acabam passando de um lado para o outro, essa é uma solução muito boa. E aí chegamos realmente na parte em que eu fui preencher as semanas. Como eu falei pra vocês, eu usei sim um pouquinho de cor, nada demais pra ficar o máximo minimalista que desse, mas eu usei a brush pen laranja e a dourada pra fazer ali os títulos das semanas, mas também foi só isso.
E aí uma outra coisa que eu fiz foi usar lapiseira para preencher os lugares onde iam ficar as coisas. Como era a primeira vez que eu tava usando um caderno pequeno para fazer esse planejamento, eu não tinha muito noção de espaço. Então eu peguei a minha lapiseira, fui demarcando, fui escrevendo as coisas com ela, porque se desse alguma coisa errada, eu podia ainda apagar tudo ali e utilizar ainda a folha, utilizar aquele espaço sendo redesenhado e reajustado. Fica essa dica também. Se você ainda não tem muita noção de espaço, use uma lapiseira, use um lápis, o que for da sua preferência, para que você possa fazer essas marcações e, se for necessário, você apagar elas e refazê-las para que tudo fique do jeitinho certo. E eu acho que é isso, gente. Como eu falei para vocês, no momento em que eu tô postando esse vídeo, eu já tô utilizando esse caderno há alguns dias, então eu posso dizer que funciona muito bem, tá? Dá para fazer as anotações, dá para se planejar. Como eu falei já várias vezes nesse vídeo, quando é principalmente uma coisa que é um único assunto, é voltado para uma única coisa, ele funciona maravilhosamente bem, tá? Eu não tenho conhecimento suficiente ainda para falar se ele funcionaria para um âmbito geral da minha vida, mas eu realmente gostei de usar esse caderno para me planejar. E eu acredito que para quem tem uma vida corrida, para quem não tem tanto espaço na bolsa, para quem não pode carregar tanto peso, ele seja uma opção ideal. Como eu falei, todo caderno tem seus ajustes, tem coisas que você tem que abrir mão de um tamanho para o outro, que você talvez não vá fazer da forma com que você gostaria, mas tudo é ajustável, tudo é repensado e tudo pode funcionar para você desde que você se ajuste e adapte ali o caderno e o espaço que você tem a você. Se a sua ideia inicial não funcionou tão bem, tenta alguma outra, vê algumas ideias de alguém que já faça anotações há algum tempo, que provavelmente você vai achar uma forma de utilizar o caderno, independente do tamanho, de uma forma que vai funcionar muito bem para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar e que pode estar precisando desse conteúdo. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!